Então, gente, agora a última parte da aula, né? Nós vamos falar sobre os eventos de reemergência no Ceará. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre Mycobacterium tuberculosis, certo? Que pertence ao filo Lactinobacteria, família Mycobacteriaceae, é um bacilo alcoácido resistente, né? BAR, aeróbio estrito, então o oposto do Clostridium, nesse caso ele não faz nenhum método fermentativo de obtenção de energia, ele precisa do oxigênio para obter energia. E o reservatório natural de Mycobacterium tuberculose são os seres humanos, né? Então, a espécie naturalmente infectada por essa bactéria são os seres humanos, o Homo sapiens, né? São os seres humanos. E é o agente etiológico da tuberculose humana. Então, por que a gente diz que é uma bactéria reemergente aqui no Ceará, né? Primeiro porque os casos de tuberculose no Ceará nunca foram baixos, assim, nunca chegou perto de erradicar, nunca teve uma grande redução epidemiológica. E aí, é reemergente porque houve um aumento, ele voltou a aumentar. Por que voltou a aumentar? E aqui nós temos para a gente observar um gráfico, né, que mostra de 2001 a 2012 da Secretaria de Saúde. Nós temos a barra marrom, que é a incidência, a barra vermelha, a incidência BK positivo, né? Então, aqui o diagnóstico clínico ou clínico microbiológico e aqui o diagnóstico microbiológico. Certo? A gente vê que tem um discreto aumento, né? De 2001 a 2000, na verdade, assim, de 2001 a 2012 tem uma discreta redução, né, no número de casos. Aqui a incidência por 100 mil habitantes era quase 50, caiu para 30 e pouco, um pouco abaixo de 50. Então, houve uma redução geral no número de casos de tuberculose. Entretanto, em 2006, foi detectado, a partir de 2006, foi detectado um aumento no número de óbitos. Então, a gente tem uma redução de casos, uma redução discreta, mas foi detectado um aumento no número de óbitos. Então, a gente pode observar a cura, é o verde escuro, abandono é o verde claro, azul é transferência, então não tem segmento, vermelhinho, o óbito, certo? Aqui, bactérias resistentes, aqui, ignorado. Então, olha o que nós observamos. Então, a partir de 2006, começa a haver uma redução da taxa de cura, certo? Ó, o verde escuro reduzindo, de 2006 para 2011. E um aumento, né? 2006 tinha quase nada de óbito, 2005 praticamente não existia, 2006 quase nada, e um aumento do número de óbitos. Uma pequena redução em 2011, mas um aumento no número de óbitos. Então, uma redução na taxa de cura e um aumento no número de óbitos a partir de 2006. Né? Então, a redução progressiva da taxa de cura, e que a taxa de cura ficou abaixo de 85%, tá? Então, 85% seria mais ou menos aqui, né? Aqui seria 90%, então 85% mais ou menos aqui. Já vem abaixo, na verdade, né? Desde 2001 já está abaixo de 85%. Então, nós temos abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é que seja 85%. Então, a gente tem uma redução, apesar de haver uma redução no número de casos, existe um aumento no número de óbitos e uma redução da taxa de cura, estando abaixo do mínimo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. O motivo para isso, na verdade, não é uma coisa fechada, não existe assim uma comprovação. Mas o que se acredita é que esteja associada, apesar dessa redução no número de casos, é que esteja associada à reemergência de Mycobacterium tuberculose na forma de cepas multiresistentes. Então, o número de casos, os novos casos, eles não estão maiores, eles estão constantes. Mas as taxas de cura estão menores e a taxa de mortalidade está maior. E o motivo, né, a gente sabe, existe um trabalho que mostra que 40% das cepas isoladas aqui no Ceará são resistentes a tuberculostáticos, né, seja a combinação isoniazida-rifampicina ou isoniazida-rifampicina-etambutol, e que 15% das cepas de novos casos, 15% das cepas de novos casos
elas também são resistentes, o que não é descrito. Na verdade, se fala de resistência a drogas antituberculose quando você tem uma reinfecção ou uma recidiva. Nesse caso, se é novo caso, a cepa deveria ser sensível e que 15% desses novos casos, na verdade, são acometidos por cepas resistentes. Então, essa taxa de resistência elevada, 40% das cepas resistentes tuberculostáticos e 15% das cepas de novos casos resistentes, podem, de certa forma, acredita-se que esses achados, na verdade, estejam associados ao aumento da mortalidade e à redução da taxa de cura. E isso é preocupante, esses dados, esses números são preocupantes porque eles novamente estão acima do preconizado pela OMS. Nós vimos que a taxa de cura deveria ser acima de 35%, já não está. E temos aqui que preconizado pela OMS, somente 4% dos novos casos deveriam estar associados à resistência, nós temos 15%, e somente 20% das recidivas deveriam estar associadas à resistência, nós temos 40%. Então, a situação do Ceará está fora do preconizado pela OMS, né? Está fora do mínimo que se espera. Então, a gente pode dizer que sim, tem a reemergência de micobactéria tuberculose, porque existem na forma de cepas resistentes. Aí, assim, qual é a consequência da resistência? A consequência da resistência principal é a redução do sucesso terapêutico, e se não tem sucesso terapêutico, não tem controle da doença. A principal forma de controle da doença, da tuberculose, é o tratamento. É a instituição do tratamento precoce, porque uma vez tratado, com pouco tempo a pessoa para de eliminar bacilos viáveis no ambiente e para de infectar novas pessoas. As causas não se sabe ao certo dessa resistência, acredita que possa estar associado à má adesão ao tratamento, eu acho que principalmente a má adesão ao tratamento ou uma terapia inapropriada, mas existe um trabalho que eu acho que vale a pena ser considerado como possibilidade, que mostra que pacientes com tuberculose pulmonar, eles apresentam uma área reduzida, uma área absortiva intestinal reduzida. Então, se tem uma redução na área de absorção intestinal, existe uma redução de absorção do medicamento. Isso pode, então, prejudicar, né, levar a uma redução dos níveis séricos de isoniazida e rifampicina, o que vai favorecer a pressão seletiva, o que vai favorecer a seleção de cepas resistentes a essas drogas. Não é comprovado, é um trabalho que traz essa hipótese, essa possibilidade, mas é algo que ainda precisa ser esclarecido. E se isso realmente for verdade, o que precisaria ser feito é um ajuste de dose. Você poderia aumentar a dose dos tuberculostáticos, mas é uma coisa ainda que foi um trabalho isolado e não é apenas uma hipótese, não existe comprovação. E lembrando que nós temos alguns grupos de risco para a tuberculose, né? Existem algumas determinadas populações que estão no maior risco de desenvolver tuberculose, de ser infectadas, né? De serem infectadas por micobactéria tuberculose. Entre elas a gente destaca a população carcerária, moradores de rua, indivíduos imunocomprometidos, né? Pacientes com AIDS, terapia com inibidores de TNF-alfa, então, por exemplo, pacientes com doenças autoimunes, por exemplo, pacientes oncológicos e pacientes transplantados. E é importante a gente lembrar que o Ceará é um importante polo de transplantes, né? Transplante hepático, transplante renal, transplante de medula óssea. Então, nós temos aqui no estado um polo importante para a realização de transplantes. Então, nós temos sim uma população suscetível que pode estar aumentando. A outra bactéria classificada como reemergente no Ceará é o treponema pálido, né? Então, o treponema pálido pertence ao filo Spirochetes, a família Spirochetaceae. É uma bactéria de parede gram-negativa, mas que não cora muito, às vezes cora, às vezes não cora muito bem, e que muitas vezes é utilizada a coloração da prata, então, para evidenciar esse micro-organismo. É uma bactéria anaeróbia facultativa, não cultivável, então normalmente não se faz o diagnóstico da detecção de treponema pálido por meio de cultivo, de cultura de treponema, porque ela não é cultivável.
O reservatório natural para essa bactéria também são os seres humanos, tá? E é o agente etiológico da sífilis. Então, para a gente lembrar, é uma espiroqueta, né? Então, a bactéria que apresenta nessa forma filamentosa, então, a espiroqueta, que possui uma parede gram-negativa, que possui no espaço periplasmático uns endoflagelos, né? Então tem esse filamento axial, que é formado pelos endoflagelos, e é esse batimento desses endoflagelos que confere ao micro-organismo um movimento como se fosse de saca-rolho, então um movimento de rotação que faz com que confere então a motilidade a esse micro-organismo e faz com que ele tenha essa movimentação característica. O que chama a atenção é que, de fato, o flagelo ele é dentro do espaço periplasmático, que é o que se difere dos flagelos da grande maioria dos micro-organismos. E aí, por que a gente diz que a sífilis, né, que na verdade o treponema pálido é um patógeno reemergente? Então, reemergente porque, primeiro, nunca deixou de existir, né? Pode até ter reduzido, ter ficado estável, mas nunca deixou de existir. E aí a gente diz que é reemergente porque houve um aumento no número de casos. Então vamos entender o que é esse aumento, né? Então de 2010 a 2018 observou-se de fato um aumento, certo? E o interessante é que em 2010 a sífilis adquirida se tornou de notificação compulsória, o que pode ter contribuído para o aumento no número de casos de sífilis adquirida. Então, a gente tem aqui o gráfico da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Ceará. Nós temos o laranja é a sífilis adquirida, o azul é a sífilis gestacional, né, a sífilis em gestante, e essa linha vermelha é a sífilis congênita. E a gente observa no período de 2010 a 2017 um crescimento progressivo. Em 2018 tem uma ligeira queda, mas continua maior do que 2016. Então, um crescimento progressivo dos 3 casos, tanto da sífilis adquirida, quanto da sífilis em gestante, quanto da sífilis congênita. E isso é mais ou menos esperado, né? Que uma vez que tem um aumento da sífilis adquirida, a gente mostra que está tendo a transmissão do agente entre pessoas, né? E que essa transmissão pode levar, se não for tratado, pode levar à infecção de gestantes e que vai levar, se não for tratada, à sífilis congênita. E aí, aqui nós trazemos a incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, né, por 1000, um número, né, por 1000 nascidos vivos. Isso chama atenção pelo seguinte, nós temos aqui no Ceará, o que é a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde, baseado na OMS e na OPAS, preconizam que para um município ter a certificação nacional de eliminação da sífilis congênita, ele deve ter uma incidência menor ou igual a 0,5 caso por 1000 nascidos vivos. No Ceará, nós temos mais de 10 casos por 1000 nascidos vivos. É a maior taxa de incidência, essa taxa de incidência é maior do que no Nordeste e é maior do que no Brasil, do que a média do Brasil. Então, esses achados, eles contribuem, né, eles corroboram para o fato de que, de fato, o treponema pálido é um patógeno reemergente no estado. Então, nós temos um aumento no número de casos, seja para qualquer um dos 3 tipos de sífilis, seja a adquirida, a congênita ou a neonatal, ou adquirida, a congênita ou a gestacional, né, a sífilis na gestante, e nós temos um aumento no número de casos de sífilis congênita demonstrado, né, em termos de incidência, que mostra que a incidência do estado está acima da média da região Nordeste e acima da média do país. As causas da reemergência são hipóteses, né? Primeiro, a redução do uso de preservativos, então a prática de sexo sem proteção, esse seria uma das principais causas. O motivo disso aqui pode estar associado à terapia profilática contra a AIDS, fazendo com que as pessoas usem menos preservativo, a falta de
campanhas de educação de educação sexual, enfim, N causas que podem levar a isso aqui. Mas existe um ponto importante, é que durante um período houve um grande desabastecimento de penicilina nos postos de saúde. O motivo disso aqui é por causa do risco que existia da questão do choque anafilático por associado à penicilina, né, em decorrência da alergia à penicilina. Então, começou a haver uma restrição do uso da penicilina em postos de saúde, e isso pode ter favorecido a disseminação da doença, né? O não tratamento da sífilis adquirida, levando então que mulheres engravidassem e tivessem sífilis durante a gestação, fazendo com que as crianças nascessem com sífilis. E aí a gente tem, né, também associada a falhas no acompanhamento pré-natal dessas mulheres grávidas. Quanto à prevenção, ponto mais importante, o uso de preservativos, o diagnóstico precoce, que faz com que haja o tratamento precoce, e o tratamento, né? O tratamento eu botei em prevenção porque realmente uma forma de você tratar, uma forma de você prevenir é tratar aqueles pacientes que apresentam sífilis, né? A droga de escolha é penicilina, mas pode ser tratada com doxiciclina ou ceftriaxona também. E por último, né, além, nós falamos de micobactéria tuberculose como um exemplo, né, eventos de reemergência no estado, falamos da sífilis, do trigonema pálido, né, também como exemplo de reemergência no estado, e aí nós vamos falar de reemergência como todo, no contexto de cepas de bactérias resistentes, né. Então, quando a gente fala de resistência, é claro que existem aqueles grupos de maior risco para a ocorrência de resistência, como os bacilos gram-negativos, as enterobactérias, as pseudomonas, ou então os estafilococos, enterococos, mas não são só elas, né? Não são só essas bactérias. Então, é importante a gente falar, a gente mencionar, para que a gente entenda que um dos principais desencadeadores de eventos de reemergência de patógenos é a ocorrência de resistência a antimicrobianos. Né? Então, a resistência bacteriana a antimicrobianos é um dos principais determinantes de eventos de reemergência, né? Leva a sérias falhas, sérias implicações médicas associadas principalmente à falha terapêutica, aumento da estadia, do tempo de estadia, do tempo de hospitalização, aos gastos, né, pensando no contexto do SUS, aos gastos com os pacientes e aumento nas taxas de óbito, né. A gente sabe que no ambiente hospitalar é muito mais comum a ocorrência de resistência do que na comunidade, principalmente, como nós já falamos, porque o ambiente hospitalar é um hotspot de reemergência, porque tem uma grande quantidade de hospedeiros, esses hospedeiros eles são suscetíveis às infecções, porque muitas vezes apresentam qualquer tipo de debilidade imunológica ou alguma doença de base, e além de tudo, eles estão normalmente tomando pelo menos alguma medicação antimicrobiana. E isso faz uma pressão seletiva, favorecendo então a emergência de cepas existentes ou então a reemergência de espécies. No Ceará não são muitas publicações específicas do estado falando sobre um levantamento, acompanhamento epidemiológico de sensibilidade a drogas em bactérias, tá? Essas estatísticas, normalmente elas ficam muito restritas a cada instituição, né? A cada laboratório de cada hospital, o laboratório particular, e acabam não tendo não indo para uma ampla divulgação, ampla publicação. Mas já temos relatos de Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina e a sulfametoxazol trimethoprim, apresentando índices mais elevados do que os apresentados no Brasil, tá? Então, isso aqui é um ponto importante. Temos relatos de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter, que todas três são exemplos de enterobactérias, né? Isoladas de urina, apresentando multiresistência. No próprio HU, nós temos relatos de Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter sp, podendo ser o Baumannii, e Pseudomonas aeruginosa, associados à infecção hospitalar, apresentando um perfil de multiresistência. Temos relatos do Hospital de Messejana, né, relatando infecções hospitalares por Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae, sendo que dos Staphylococcus aureus isolados de quadros de infecção hospitalar do hospital,
36% eram resistentes à meticilina, que é um marcador de resistência muito importante, e das Klebsiella pneumoniae, 34% eram resistentes a carbapenêmicos, que é um outro marcador, um outro fenótipo de resistência importante. E aí eu gosto de chamar a atenção que em maio de 2014 teve um surto, né, no Hospital de Messejana, com aproximadamente 7 óbitos, eu acho que chegou até 8 óbitos, mas com certeza 7 óbitos, associados a uma infecção por Acinetobacter baumannii multiresistente. Então, só novamente, né, demonstrando todo o prejuízo associado à reemergência de bactérias resistentes. Muito obrigada.